A bandeira imperial do Brasil foi um dos principais símbolos do Brasil durante o período do Império, entre 1822 e 1889. Criada pouco depois da independência, ela combinava o verde e o amarelo com o brasão imperial, representando a nova nação brasileira e sua monarquia. Mas quem criou a bandeira? O que significavam suas cores? E por que ela tinha uma coroa no centro? Confira 20 curiosidades sobre esse importante símbolo da história brasileira. Primeira curiosidade: ela surgiu após a independência. A primeira bandeira do Brasil independente foi criada em 1822, pouco depois da declaração da independência do Brasil. Segunda curiosidade: foi criada por Jean-Baptiste Debré. O projeto da bandeira imperial é tradicionalmente atribuído ao pintor e desenhista francês Jean-Baptiste Debré, que fazia parte da missão artística francesa no Brasil. Terceira curiosidade: o verde e o amarelo já estavam presentes. O verde e o amarelo foram escolhidos como cores nacionais do novo Império do Brasil. Quarta curiosidade: o verde estava relacionado à Casa de Bragança. O verde foi associado à Casa de Bragança, família de Dom Pedro I. Quinta curiosidade: o amarelo estava relacionado aos Habsburgos. O amarelo estava associado à Casa de Habsburgo, família de origem de Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. Sexta curiosidade: a bandeira possuía um losango amarelo. Assim como na atual bandeira brasileira, a bandeira imperial possuía um losango amarelo sobre um campo verde. Sétima curiosidade: havia um brasão no centro. No centro do losango ficava o brasão do Império do Brasil, que diferenciava a bandeira imperial da atual bandeira republicana. Oitava curiosidade: o brasão tinha uma coroa. Acima do escudo havia uma coroa imperial, representando a monarquia brasileira. Nona curiosidade: a esfera armilar fazia parte do brasão. O brasão imperial apresentava uma esfera armilar, símbolo associado à tradição portuguesa e às navegações. Décima curiosidade: a cruz da Ordem de Cristo estava presente. O brasão também apresentava uma cruz da Ordem de Cristo, importante símbolo relacionado à história portuguesa. 11ª curiosidade: havia ramos de café e tabaco. O brasão imperial era cercado por ramos de café e tabaco, produtos importantes para a economia brasileira durante o período imperial. 12ª curiosidade: o café tinha grande importância econômica. O café tornou-se um dos principais produtos de exportação do Brasil no século XIX, especialmente durante o Segundo Reinado. 13ª curiosidade: a bandeira mudou durante o Império. A bandeira passou por uma alteração importante quando Dom Pedro II estava no poder, principalmente na representação da coroa imperial. 14ª curiosidade: existia uma versão para uso civil. Durante o Império existiam diferentes usos e versões de símbolos nacionais, incluindo distinções entre bandeiras utilizadas em contextos civis e militares. 15ª curiosidade: ela representava uma monarquia constitucional. A bandeira imperial representava um Brasil que possuía imperador, constituição, parlamento e instituições próprias de uma monarquia constitucional. 16ª curiosidade: Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil. A bandeira foi criada durante o governo de Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil e personagem central do processo de independência. 17ª curiosidade: Dom Pedro II também usou a bandeira. Durante o longo reinado de Dom Pedro II, a bandeira imperial continuou sendo um dos principais símbolos nacionais brasileiros. 18ª curiosidade: a bandeira deixou de ser oficial em 1889. Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, a bandeira imperial deixou de ser o símbolo oficial do Brasil. 19ª curiosidade: o verde e o amarelo sobreviveram. Mesmo com a mudança do regime político, o verde e o amarelo continuaram sendo utilizados na bandeira republicana brasileira. 20ª curiosidade: a bandeira imperial ainda é lembrada atualmente. Hoje, a bandeira imperial não é um símbolo oficial do Brasil, mas continua sendo estudada e utilizada em contextos históricos, museus, livros e representações relacionadas ao período do Império. A bandeira imperial do Brasil conta parte importante da história do país. Seus elementos representavam a monarquia, as famílias reais ligadas à formação do Império, a tradição portuguesa e a economia brasileira do século XIX.